das saídas, festas, e tu sempre falaste há pouco sobre a Smart Street. Ou uma coisa assim. Street Smart. Yeah. Como é que tu eras naquele time, tipo, enquanto estudavas, muitas amizades, gostavas muito de sair? Não, nem Como é por que tu te isso, defines? não deixavam muito sair. Nem o meu pai, nem a minha mãe não deixavam muito sair. Festas eram festas de família, Natal. Yeah. Sempre Quando eu saí de casa, quando eu fugi de casa, é que levaram-me para uma rave pela primeira vez. Yeah. Yeah. Mas cheguei lá e adormeci. Tu fugiste de casa? Por quê? Porque quis. Querias fugir de casa? Porque quis e não só. Hoje em dia, fazendo uma análise assim, minuciosa, né, da coisa, quando somos jovens, né, temos assim as nossas emoções à flor da pele e temos sempre tendência assim de pensar que a minha mãe trata melhor os meus irmãos do que a mim, ou tipo, tratam melhor esse do que a mim, então acho que não me amam, porque eu via que eu fazia muito e não me davam os créditos suficientes pelo que eu fazia. Então, numa noite, decidi dar T-Tile. E foste para onde? E foste para onde? Para onde é que eu fui? A primeira vez para onde é que eu fui? Primeira vez? Quer dizer que não foi a única vez? Foram 2 vezes. Ok. Onde é que foste a primeira vez? Foram 2 vezes. Pronto, a primeira vez eu fugi porque tinha medo que o meu pai viesse me bater, acho que foi isso, porque o meu pai nunca gostou disso de irem passar férias e não sei o quê, então eu fui passar, a minha mãe permitiu que eu fosse passar férias na casa de uma amiga dele, você fala dela. Ok. De uma amiga dela, na samba, acho que foi já a minha primeira vez na samba, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, fui já passar lá as férias. E pronto, estando lá, acho que o meu pai ligou para a minha casa e a minha mãe estava sempre a dizer: ela foi comprar não sei o que e vai já voltar. Ela foi não sei o que e vai já voltar. E eu nunca voltava. Depois acabaram por dizer que eu estava na casa dessa tia. Ele ligou. Eu nem sei se a raiva dele era comigo ou era com a minha mãe por ter me deixado ir lá. Só sei que ele ofendeu-me muito. Meu pai sempre foi uma pessoa muito agressiva. Ofendeu-me muito, muito, muito. E chega a uma altura da vida que tu estás cansada de apanhar surra. Estás a perceber? Eu estava mesmo cansada de apanhar. Estava cansada de, tipo, toda hora estarem a me bater. Porque meu pai era mesmo muito severo assim no que tocava a coisa. E ele podia sair mesmo de palanca para ir lá na Mabora, onde eu estava a ver com a minha mãe. Mas não por vontade, não é porque tu de alguma forma estavas sempre fora da linha, não? Olha, hoje em dia eu vejo que os africanos, os pais africanos exageram muito. Porque fora da linha seria isso que eu vivo hoje. Eu saio a qualquer hora que eu quiser. Se eu quiser ficar 2 dias fora de casa, não sei o que é comigo. Antigamente, nem sequer podias ficar até às 18, 19 horas fora de casa. Estás a entender? Então, acho que exageravam um bocadinho. Então, com aquele medo de que ele viesse, tipo, me bater depois em casa, eu disse, não, Nanina, não. Dessa vez, não me encontras. E foste? Era já o dia de sair, aquela minha tia também, era já o dia de sair da casa dela, tipo, normalmente, quando tu vais passar férias na casa casa assim dos teus familiares, ou de um familiar, né, ao sair de lá te dão um dinheirinho assim de bolso, né, porque eu tive lá a lavar louças, a cozinhar e não sei o que, você espera já. E aquela minha tia já, era tipo amiga da minha mãe, você sabe já como é que os congoleses são, amiga fica já família. Ela tinha assim, ela tinha assim os dinheiros. E eu a sair de lá só me deu 2.000 kwanzas. Na altura não valia muito? Não, isso foi quando? Isso foi aqui em 2013. Mas 2013, 2.000 kwanzas... Não, mas era muito pouco, foi pelo menos uns 10.000. Eu fiquei lá parece mais 2 semanas, ok. Em 2013 ia ao cinema... não, naquela altura eu nem sequer sabia o que era cinema. Ok. Não. Eu também fui aprendendo, né? Não era aquela samba tipo vossas samba, aquele samba dos langa, pai. Não era tipo vossas samba. Dina, nos cinemas. Não. 2.000 kwanzas, o que é que se fazia naquela samba? Naquela samba? Só para pegar táxi para casa, guardar os 2.000 para depois ir para levar para a escola, como um pinchão aqui. Aí estás bem. Pincho e quanga é uma coisa que faz parte da tua rotina
Já Não, desde faz. muito faz, tempo. faz. E como é que Puxa a vida. experiência na rua, a exposição, como é que foi? Quando eu Isso ajudou-te saí, em algum aspecto? por acaso Ou te ajudou-me. arrependeste? Não me arrependi. Não? Nunca me Ficaste quanto arrependi. tempo fora de casa? Fiquei acho que uns 3 meses, ok. 3 meses? Sim. Mas tipo, num sítio específico ou a mudar-se de lugar? Saí da casa da minha tia, que era na Samba. Yeah. Eu disse, não vou voltar para casa. Peguei um táxi. Que estava aí para a ilha. Yeah. Eu nunca tinha ido para a ilha na minha vida. Aliás, nunca tinha visto praia na minha vida, acho. Nunca tinha visto praia na minha vida. Pô, tu tinhas que 12, 13 anos? Nunca tinha visto sequer praia. Não, porque era uma realidade um pouquinho distante da nossa, estás a perceber? Ilha é algo que falávamos como se fosse... Tipo, quem já foi na ilha, tipo lá naqueles lados, é um pequeno status. Tipo, Yeah. eu fui para a ilha comer peixe, não sei o quê. Por exemplo, 1º de maio, nós só víamos mesmo 1º de maio no dia 25. Uhum. Yeah. Então, saí de lá, peguei um táxi que estava aí para a ilha. Eu não sabia onde que era a ilha, eu não sabia o que ia fazer lá, mas fui. O táxi começou a bazar, depois deixaram-me lá no ponto final, porque eu nunca estava desse, então deixaram-me lá no ponto final. No ponto final, fiquei, tem um bar, acho que depois do Miami, tem um pequeno bar assim na esquina antes de chegares ao Café Del Mar. Yeah. Fiquei, fui lá, andei, olhei. Sei, para que eu vou 13, fazer? Quer dizer, 12 anos, né? Ia 13, acho que 12, 13 anos assim. Mas eu sempre fui assim, sempre tive o ar de crescida, sempre tive o ar assim de coisa. Estavas tu sozinha naquela zona? Estava, mas tinha boa de gente, acho que era num sábado ou num domingo, tinha boa de gente. Eu disse, para que eu vou fazer aqui? Depois, eu vi boa de gente a fumar, vi boa de moças a fumar. Eu disse, pronto, vou me divertir. Também fui e comprei um cigarro. Foi aí que eu comecei a fumar. The first time? É, Foi exatamente assim. Viste foi exatamente damas a fumarem assim, sim. E tawas. Aí comecei a fumar. Depois veio uma moça pedir-me cigarro. Disse, olha, pode dar-me um cigarro? Eu disse, sim. Você quer fazer o quê? Eu abri-me com ela, eu disse, olha, na verdade, eu saí de casa também, inventei já uma história já para adoção naquela minha história que eu já tinha. Sabe? Saí de casa porque não sei o quê. Epá. Ela disse, tá bom, vou te ajudar. A moça, eu por acaso há tempos consegui conectar-me com ela. Ela era... Será que dá para dizer o nome? Estás à vontade. Ela era prostituta. Oh. Era prostituta, ela E quis-te trabalhava e quis me ajudar. Ela disse, não, eu vou te ajudar. Disse assim, o meu namorado vive aqui, era tipo de frente ao local, como tinham sempre expatriados aí. Ela disse que o meu namorado vive aqui, eu à noite vou para a discoteca, mas eu vou lhe pedir que é para tu dormires lá. Eu disse, está bem. Dormi lá a primeira noite. Ela foi para a discoteca. Eu nunca tinha ido para a discoteca, aliás, nem sequer tinha idade para ir para a discoteca. Dormi lá a primeira noite e depois no dia seguinte de manhã ela vinha sempre à minha busca. Ficava mesmo aí na ilha. Acho que todos os dias ela ia se molhar na praia. Já ficava mesmo aí na ilha, no molho, assim, não sei o quê. E depois à noite ela tinha sempre outra pessoa para ir, coisa, e ela pedia para eu dormir lá. Acho que isso aconteceu umas duas ou três vezes, sim, umas 3 vezes, porque depois teve um dia que eu saí de uma das casas onde ela me deixava mesmo só dormir. Teve uma vez que realmente tentaram tocar, mas não permiti. Ok. Tem Quem? Os homens que circulavam por aquela casa? A pessoa com quem ela foi ficar, porque ela ficava com a pessoa e depois ia para a discoteca. E o gajo dela tentou te tocar? Tentou. Forçou ou só tentou? Tipo, Não, nada, tentou mesmo só, não foi forçado. Também não tenho boa memória do que aconteceu, Ok. mas só sei que não foi pros finalmente. Então, Peço desculpas por perguntar, ainda eras virgem na altura? sim, era. Ok, Era. 13, 14 anos é o provável, né? Sim. Era só para reforçar essa ideia. Então, nós sempre tínhamos que nos encontrar na praia, era nosso ponto de encontro, porque eu nem telefone tinha. Então, eu tinha o número dela, assim, pedia para alguém para ligar e não sei o quê. Só que teve um belo dia que ela não veio.
que ela não veio à minha busca, porque ela também dizia que não ia para casa dela, porque ela também estava a passar por uns problemas com a irmã dela, ela vivia com a irmã dela e etc. Já era mais velha, não? Olha, eu sinceramente não me lembro. Mas aparentemente parecia ser muito mais velha, não muito, não. Parecia ter uns 22, 23 anos. Ela hoje em dia vive em Lisboa. Ok. Ela vive em Lisboa, parecia ter assim, uns 22, 23 Ok, e como é anos. que o desenrolar dessa história? Fiquei uns 2 dias, fiquei uma noite a dormir mesmo aí, na praia, assim, ao relento. Ao relento. E depois no segundo dia estava muito frio. No segundo dia vi umas moças assim a passarem na rua e eu pedi a elas, eu disse, olha, por favor, levem-me só para a vossa casa, não tem onde ficar e não sei o quê. Acho que tinha só uma que queria... Elas eram tipo um grupo de 4 moças, só tinha uma que queria realmente me levar. Às vezes vão dizer, não, às vezes essa miúda não me leva, não sei o quê, o carro é do bom namorado, blá, 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 blá. Olha, mas finalmente me levaram para o Marçal, elas viviam no Marçal. Só que eu disse, pá, eu tenho que fazer aqui uma coisa que elas não entendem. Foi mesmo aí que eu adotei bem o nome da Nelka, porque eu estava a dizer, olha, eu se dizer aqui que o meu nome é Minha ou Emília, eles parecem não ligar para a minha família, eles dizer que eu estou aqui. Então, não passava não quero pela isso. cabeça voltar para casa? Não me passava. Eu disse, meu nome é Anelka. Meu nome é Anelka. E adotei, disse que eu como via morangos com açúcar naquela altura, eu disse, olha, vou começar a falar tipo portugueses. Ok. Então ficava a voar, não sei o quê. Olha, eu não sei que paranoia estava me dando naquela altura. Elas estiverem a ver esse podcast, que não sei se estão a ver, vão dar conta. Eu tipo, nos primeiros dias, eu quis adotar uma certa personagem, porque pá, eu tinha medo que eles descobrissem de onde é que eu vim, voltasse lá porque eu então falava assim como se fosse uma portuguesa. Não queria voltar porque calo por nada. Para caralho, pá! Adotei-se falar, mas meu irmão, o problema é o quê? Só durou 2 dias. Só durei 2 dias, porque eu depois perdia-me, porque eu não falo daquela forma, porque eu depois perdia-me. Então fui lá. Fui para lá, no Marçal, na rua do Chico Coio, é onde elas viviam. Primeiro fiquei na casa de uma, e o primo o irmão dela não queria que eu ficasse lá, mas ela tipo deixava que eu ficasse assim, deixava assim que eu entrasse à noite, estás a ver, só para ir dormir. Depois um dos primos dela tentou tocar-me à noite. Tentou. Já é o segundo episódio que relata já é o segundo episódio. Sim. Tentou tocar-me à noite, então eu falei com ela, não sei o que, mas eles tipo não queriam me ver lá. Como eram 2 grupos de meninas, esqueci o nome do grupo, tinha as 1000 cores é que me encontraram na ilha, esqueci o nome das outras. 1000 cores? Era uma diversidade de cores aí no meio? Não, as 1000 cores era o nome do grupo. Só? Por exemplo, tipo os Fly Squad. Sim, não, mas eu estava a tentar ir de acordo ao nome, se calhar havia... Não, era morenas, não só o nome dela. negras, Não. brancas, Não, por acaso tinha uma moreninha, não sei o quê. Não, mas não tinha... Foi também muito fino, não tinha nada a ver com o tom de pele, era só as 1000 cores. 1000 cores, sim. ok. Continuando. Então, depois voltei. Era mesmo assim, tipo, tudo quase praticamente na mesma rua. Voltei para a casa da outra. A outra também não queria que eu ficasse lá. Então, como é que ela fazia? Ela deixava-me ficar na rua o dia todo. Tinha um moço que vendia roupas assim em frente do portão dela. Ela deixava-me ficar lá o dia todo. E depois, lá para meia-noite, depois Marçal dorme tarde. Lá para meia-noite, assim, é que ela me deixava entrar para dormir. Mas também tinha que me levantar cedo, porque as irmãs dela, etc., não podiam dar conta que eu estava a ficar lá todos os E o que dias. elas faziam? Também estavam na mesma via que a mesma pessoa que te acolheu a primeira vez? Não percebi, desculpa. O que é que elas faziam? Elas não trabalhavam, Eram só de não andar estudavam, não. Ok. Eram já, tipo, não sem querer desrespeitar, porque são pessoas que ajudaram-me, né? Mas eram já pessoas assim meio, tipo... Aquelas meninas assim Voadas, meio... estão aqui, estão ali, mais ou menos. Eram ótimas pessoas, obviamente, mas tipo, não eram assim pessoas tipo, que estudavam, estavam na universidade ou nada disso. Não. Era aquelas mesmo que iam para a ilha no final de semana, não sei o quê.
Então, E a primeira jovem que te acolheu, em algum momento tentou levar-te para o lado da prostituição, já que ela era prostituta? por acaso não. Nunca te Não, falou? não. Nunca, nem sequer cogitou. É. Nunca, nem Era mesmo sequer só uma cogitou. simpatia? Sim, foi mesmo só ajuda. Eu sou muito grata a ela, foi Ok, mesmo só nice, ajuda. nice. Não, nunca cogitou sequer. Então, depois, aquela onde eu estava a ficar na casa dela, ela disse que não vai dar que é para tu ficares aqui, porque a minha família já está a falar e etc. Olha, todas elas viviam mesmo assim no mesmo perímetro. Depois, a que realmente aceitou que eu subisse no carro dela, chama-se Tânia Dulce, já agora, beijinhos para ela. Ela disse, olha, podes vir ficar na minha casa. Na casa dela também, os pais dela não sabiam, mas ela disse, eu vou assumir barulho. Fui ficando lá um dia, outro, não sei o que, depois ficamos mesmo família. Depois nos tornamos família. Não eram pessoas ricas, era mesmo uma casa de classe baixa, mas tipo, por eu ser Bakongo, nós somos pessoas muito conservadoras, estás a perceber? E a nossa educação é diferente. Tu, por vezes, até nem sequer estás a falar mal com o mais velho, mas por falares num certo tom, por falares de uma certa coisa, levam logo a mal. E eu vi aí uma liberdade de expressão que eles tinham, uma liberdade com os irmãos, e até pá, simplesmente amei. Tem dias que não tinha nada para comer também na casa deles. Não é porque eu saí do Kikolo e fui já numa Mil Maravilhas. Também podia só acontecer comigo e me adotarem só já num rico, não sei o que. Para mais pronto. Sabes que esse é o pensamento, quase todos são privilegiados, né? Exatamente. Fiquei lá até que um dia... até a mãe delas, que Deus a tenha, por acaso faleceu enquanto eu estava lá, foi envenenada no trabalho. Não tínhamos dinheiro, não tinha peruca, não tinha dinheiro para comprar peruca, não tinha dinheiro para comprar postiço, tanto que eu tive que cortar o meu cabelo, eu usava cabelo rapado. E nos chamavam as só pedem 100. Só pedem 100. Porque nós ficávamos na rua a pedir 100. E receberam muito 100? Por acaso recebíamos. Não houve propostas indecentes à volta desse vosso Era pedido? só assim na rua, moço, me dá só 100. E davam. Quem dava, dava. Quem não dava, não dava. Opa! E se estivermos assim a falar, parece que é há muito tempo, mas não, foi agora. É surreal como é que com uma decisão ou com determinação podes realmente mudar completamente Vamos chegar a tua até aí. história. Tu voltas para casa 3 meses depois? Porque da minha mãe, quando teve aquele óbito da mãe da Tânia, eles pegaram no meu telefone, já tinha conseguido um telefone, pegaram no meu telefone e ligaram para minha mãe. Por quê? Porque eu ligava para minha família, mas não dizia nada. Eu ligava só para ouvir a voz dele, depois desligava. Ligava assim, depois desligava. Então ligaram para ela, minha mãe veio, ai minha filha, por que saíste de casa? Em casa tens tudo. Ela tem um quarto cheio de bonecas. Mãe. Olha, voltei, mas quando voltei, foi lá que levaram para raves da primeira vez. Fomos raves mesmo assim, lá naquelas áreas. Não, mas eu esqueci de contar uma parte. Podes contar. Quando eu estava a ficar na casa da moça, que eu tinha que ficar na rua de dia e depois voltar para a casa dela à noite, teve um irmão dela que disse, olha, eu tenho um amigo que é percussionista e expliquei-lhe a tua história que você nos contou. Ele disse que pode te receber na casa dele, porque na casa dele tem um quarto que está vazio, disse que ele não tem problema, que vai te receber. Eu disse, que bom, estou muito grata, porque eram muitas noites, praticamente sem dormir, estás a ver? Eu a dormir assim, não muito à vontade. Eu disse, está tudo bem. Então ele disse, olha, à noite vou vir à tua busca e vou te levar para lá. Lembro-me que era, como é que se chama? Não era nas Beis, mas esqueci qual é o nome do bairro, mas era mesmo perto do Marçal, um bairro que está muito perto do Marçal. Fomos para lá, eram casas assim, de madeiras. Não sei se já foste para essas áreas. Na Brigada, exatamente isso, na Brigada, umas coisas assim de madeira. Chegamos lá, vou tentar resumir, o moço disse, olha, tudo bem, não sei o quê, não te preocupes, olha, o quarto está um pouquinho cheio agora, porque eu deixo lá as minhas coisas já que não vive ninguém, hoje podes dormir no meu quarto, não te preocupes, és como se fosse uma irmã para mim, e não sei o quê. Não te conhecia, já és como se fosse uma irmã? Disse vou tratar como se fosse uma irmã, não te preocupes, e etc. Ele perguntou-me, queres beber alguma coisa? Eu disse, olha, só quero dormir, porque eram muitas noites, sem dormir à vontade. Eu disse, só quero dormir. Ele disse, está bem, podes entrar para dormir. Entrei para o quarto, né?
Também não tinha luxo na casa, era uma casa de madeira mesmo, mobília assim normal e etc. Deitei-me na cama, ele depois veio com o irmão da minha amiga, começou a conversar comigo, disse, olha, porque é que tu saíste de casa, não sei o que, tipo, queria ouvir da minha pessoa. Exato. Comecei a lhe explicar, mas ao meio da explicação eu adormeci, porque estava mesmo com muito sono. E depois, à noite, acordo assim com alguém a me mexer e não sei o quê, quando olho assim para cima, né, porque eu estava assim deitada, ele estava assim em pé, quando olho assim para cima, o moço já estava nu em piloto, é assim que dizem, né? Nu. Completamente nu. Isso não é para rir ou coisa, o Fly. Não, a forma como tu falaste, eu sei que não é, eu sei que não é. Ele estava completamente... Hoje em dia, para cá, já posso falar assim a coisa, mas... Exatamente, você acha que eu depois, lá está, é a forma como ele te recebe E horas depois, sem sequer aqui algum espaço dado, também tu eras criança. Certo. Já estava na tentativa. Ele já estava completamente nu, a dizer, por favor, deixa-me só dormir contigo. Eu não estava a pedir para ir embora, eu só estava a pedir, por favor, me deixa só dormir. Ele dizia, não sei o quê. Ele pegou assim uns 100, acho que eram tipo 1000 quantos aquilo, disse, toma, fica com isso, deixa eu ficar contigo. Eu disse, não. Acho que ele continuou a insistir por uns 15 ou 20 minutos. Depois ele disse, tá bom, já que não queres aceitar, na minha casa também não ficas. Sacanagem. Isso lá para as 3, 4 da manhã. Assim, ele disse, se não queres aceitar, na minha casa também não ficas. Então eu decidi sair da casa. Olha, aquilo foi para cena de filme, estava a chover. Sabe naquela cena de filme que você fica, não, que você fica assim a andar na rua com chuva. Só um segundo, Anelka. Por que eu não vejo a publicidade a sair daí e a colocarem a nova que eu te dei para tu colocares no vídeo? E também não estão a colocar aí, ei, me dá então dinheiro. Não estou a perceber. O que é que se passa? Tens uma razão para isso? Então, produção. E dá uma olhada no e-mail, o anjo enviou aqui o coisa. Mas... Vai lá, nós temos agora uma campanha nova, Natal Fora da Época. E tu sabes que foi lançado o retórico. Tens que colocar isso na tela. Dá uma olhada aí. E, inclusive, a Anelka já fez aqui uma reclamação sobre o IBAN. Porque nós temos que mostrar a Anelka. Dinheiro é dinheiro. Anelka, ainda não terminamos essa história, mas é importante também dizer-te que nós temos aqui o detalhe de doações, não é? E temos que mostrar o poder do Fly Podcast à minha convidada. Certo. Deixa-me só dar uma olhada aqui nas... Olha, e curiosamente vou ao WhatsApp. Há quem pede o MBWay. Oh, uau! Exatamente, para poder fazer aqui uma doação, não é? Aí, pessoal, deixa-me dar aqui uma informação importante. Nós, Fly Podcast, não estamos a usar o IBAN. O PayPal habitual. O PayPal foi descontinuado. Infelizmente, a nossa conta do PayPal foi bloqueada e não estamos a utilizar o PayPal. Por favor, se tiveres de fazer uma doação, lamento imenso, não faça a partir do PayPal, que acredito que muitos já devem ter anotado. João Francisco mandou uma mensagem. João, manda aqui, faz aqui uma doação, João, para mostrar o nosso poder à Anelka. Deixa ela ver como é que isso funciona, João. Eu sei que estás a ver o programa. E nessa altura estamos quase a pegar 9.000 pessoas e vamos chegar a 10. A Anelka está na casa, pessoal. Já estamos com 8.000. Na verdade já atingimos 9.000. Já, não é? Atingimos, mas eu quero que o número seja fixo. Portanto, quem tiver a assistir isso, partilhe o live e deixe o seu like. E não se esqueça também de subscrever no nosso canal. Anelka. Fly, eu acho que se for da história da minha vida, esse podcast não vai acabar hoje. Ok. Yeah. É muita experiência. Mas aqui uma coisa preocupação, que eu passei. Anelka. Mas calma aí, tu saíste dessa casa às 3 da manhã? Sim, saí de lá às 3 da manhã. Voltei para onde... saíste de lá? Sim, permitiu. E era muito perigoso. Sabes como é que é o Marçal? Não sei se hoje em dia já mudou. Mesmo aquela hora em qualquer zona. Exatamente. Saí, eu nem sequer... Eu não era habitual de eu vir para a cidade. Eu só vinha na cidade no dia 25 para passear na Marginal ou para ir no 1º de Maio. Eu nem sequer conhecia aquelas ruas, mas
De qualquer forma, consegui chegar até a casa daquela, onde tinha o moço que vendia tipo as roupas, né? Ele deixava lá a estrutura dele. Então sentei-me lá, estava a passar alguém, pedi para ligar para as miúdas. Elas por acaso tinham ido a uma festa. Liguei para uma delas, expliquei o que aconteceu, voltaram. Acho que foi mesmo naquele dia que a Tânia, neste caso, permitiu então que eu começasse a viver na casa do... Anelka, 3 episódios delas. de assédio. Uhum. Mas era recorrente acontecer isso contigo naquela altura? É assim, deixa eu só acabar de mastigar. Uhum. Eu mastigo muito mal, não sei se estão a ouvir aí. Eu acho que a nível de assédio no nosso país, tu não tens noção do quanto isso é recorrente. Porque pronto, eu não estou a ganhar nada para estar aqui a falar destas coisas, mas também ao mesmo tempo é muito importante chamar a atenção a isso, porque eu várias vezes pessoas mandam-me mensagens, tipo jovens, né, miúdas de 13, 14 anos e etc, que são violentadas pelos primos, pelos tios, pelos padrastos, pelos próprios pais. Tu não tens noção o quanto as pessoas são doentes. Ele estava consciente de que eu tinha aquela idade, mas mesmo assim não se importou. Isso é muito, muito, muito recorrente. E tanto é que no Brasil, eu estive a ver, acho que há 2 dias no Brasil, tem tido uma índice muito alta de violação, de estupro, Exato. até de bebês de dias, de 8 dias. Estás a perceber? Tem pessoas que realmente são muito, muito doentes, estás a perceber? E é muito importante chamar a atenção a isso, porque muitas dessas pessoas dizem que têm medo de falar aos pais ou à mãe porque não vão acreditar, ou até já falaram à mãe, a mãe diz, queres destruir o meu casamento, não sei o que, estás a perceber? Não é algo, não é bicho de 7 cabeças.